Saudações, amantes do futebol, está no ar a primeira edição do A Bola Pensa, o podcast onde a bola e os pensamentos são livres para escolherem os seus respectivos caminhos. Nesta primeira edição, iremos analisar as principais seleções do momento, levando em consideração os trabalhos, desempenhos atuais e, naturalmente, os times no papel. Isso porque, nesses últimos dias, tivemos data FIFA e também os jogos das seleções europeias, muita coisa rolou, então a gente vai debater nesse primeiro episódio. E, naturalmente, nesse panorama, a gente vai definir como está a seleção brasileira, em que patamar, projetando para 2022, que está se aproximando. E, além disso, o futebol olímpico, né? As Olimpíadas de Tóquio que finalmente vão acontecer. Já foram definidas as 16 seleções que irão participar. E a grande questão é, será que o Brasil vai conseguir esse inédito bicampeonato olímpico? Então, para a gente começar, vamos se apresentar, né? Por ordem alfabética, me chamo Guilherme, sou de Caruaru, Pernambuco, tenho 23 anos, irei ancorar o programa. Ao meu lado, Leonardo Pascoal, Marcos Girê e o Murilo. Senhores, se apresentem, sejam todos muito bem-vindos. Começamos o nosso podcast. Boa tarde, boa noite, bom dia, diferente da hora que você estiver escutando, Guilherme, Murilo e Marcos, e a todo mundo que está aqui na Bola Pensa. Cara, meu nome é Leonardo Pascoal, sou nascido aqui em Londrina, 29 anos, mas eu sou adotado pela Grécia. É um país que eu escolhi e é um país que me acolheu. Sou um contador de histórias que gosto de me aprofundar nas mais profundas e obscuras divisões e times, sempre procurando as melhores histórias para estar contando. Algumas vou estar trazendo aqui no A Bola Pensa, outras vocês vão poder escutar aqui no podcast. Olá a todos, meu nome é Marcos Vinícius, conhecido também como Gerê, meu apelido. Eu sou um fã de futebol que gosta muito do Goiás, sou natural de Goiânia, mas também acompanho muito o futebol europeu, principalmente as ligas italiana e inglesa, que são as que eu mais gosto, e também eu sou torcedor do Manchester United e da Internazionale. Eu gosto muito de escrever e por isso estamos aqui no A Bola Pensa, temos essa oportunidade de escrever no blog e agora com essa tremenda oportunidade de estar aqui nós gravando esse primeiro episódio do podcast da Bola Pensa. É uma oportunidade única e estou feliz por estar aqui. Então, minhas amigas, meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse primeiro podcast. Eu sou Murilo Rocha de Marques, tenho 24 anos, sou de Curitiba e minhas paixões são, além do futebol, música, literatura, cultura, artes, gente, por aí vai. E eu gosto mais quando essas coisas todas se juntam. Então, é um prazer estar aqui com vocês e espero que nós, Guilherme, Léo, Marcos, possamos nos divertir muito fazendo esse podcast ao longo dos próximos tempos e que você, caro ouvinte, também possa se divertir muito com a gente aqui. Pois é, então já deu para ver que aqui a gente tem gente dos 4 cantos do país, uma mistura muito legal e que naturalmente a gente espera que você, ouvinte, goste também. Então, sem mais delongas, antes, quase que eu me esqueço, fazer a divulgação. O A Bola Pensa é um podcast que é originário de um blog. Então, além do podcast, você pode conferir matérias escritas, a gente tem um blog. Para acessar, é só digitar bolapensa.wordpress.com e também você pode nos encontrar no Twitter, @bolapensa. Lá você pode dar o seu feedback, falar o que gostou, o que não gostou, concordou, discordou. Entre em contato que a gente vai mantendo sempre esse diálogo, que é sempre legal, essa crítica construtiva sempre ajuda bastante. Então vamos lá, né? Começar nesse primeiro bloco, eliminatórias europeias acabaram de acabar. A gente está gravando esse podcast no dia 1º de abril, no dia da mentira. Então, ontem a gente teve alguns jogos, as 3 primeiras rodadas aconteceram. Senhores, algumas surpresas, zebras, seleções que agradaram, outras que nem tanto. Então, juntando esse balaio todo, quais são as seleções que vocês destacam positivamente, mas também negativamente? Bom, essas eliminatórias começaram ali na Europa e já no primeiro dia já veio surpresas, principalmente pelo crescimento daquelas seleções que antes, aquelas que levaram 7, 8, 9-0, a Malta, Luxemburgo,
a Geórgia e algumas outras mostraram uma evolução agradável diante de seleções fortes, seleções que hoje a gente como favoritas a competir pela próxima Eurocopa e até pela Copa do Mundo. Então isso foi o que mais me impactou. É claro, assim, que tem as seleções que são destaques e que, claro, que estão invictas e às vezes até levaram gol, por exemplo, marca impactou muito. São 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 14 gols marcados, nenhum sofrido. Isso me impactou muito, porque ela está num grupo que, na verdade, é um grupo meio que equilibrado. Está num grupo que tem Israel e Áustria. São 3 seleções que conseguem competir, mas a Dinamarca conseguiu já tem 4 pontos de vantagem sobre a segunda colocada Escócia e provavelmente deve ser uma das primeiras a se classificar para a Copa do Mundo se mantiver esse rendimento. Outro destaque ali é a Itália, que meio que ali com um futebol democrático pelo Robin Mancini, mas ele consegue dar uma consistência para essa seleção que antes a gente não via com o Ventura. Então, é uma seleção que já está há 25 jogos sem perder, então isso é muito impactante para a Itália, e está vencendo, está conseguindo buscar esses resultados, tem uma nova safra, principalmente de meio-campistas italianos surgindo, que já está rendendo dentro dessa seleção. E um outro destaque que eu queria dar aqui é a Turquia. A Turquia por quê? Porque no primeiro jogo, logo de cara, ela ganhou da Holanda. A Holanda era a grande favorita do grupo. E a Turquia conseguiu 7 pontos em 3 jogos. E só não conseguiu os 9 o empate da Letônia. Esse empate, ainda eu queria destacar a Turquia, porque ela mostra uma evolução devido às últimas, quando ela disputou as eliminatórias, e estava sentindo muita dificuldade em render bem e também conseguir classificação. Então, o fato dela sair na frente da Holanda nessas eliminatórias, isso foi o que mais me impactou. Então, vamos lá. Eu concordo com isso que o Marcos falou, só que eu tenho uma visão olhando um pouco mais para a parte alternativa. Claro que nós temos as grandes seleções, como Itália, como França, como Espanha, jogando um futebol interessante, só que o meu foco agora é olhar para aquelas seleções menores. E algumas dessas seleções, elas estão fazendo um trabalho bacana, como, por exemplo, o Chipre. O Chipre que foi uma seleção que ninguém dava nada por ele. E o Chipre empatou com a boa seleção da Eslováquia e ganhou da Eslovênia. Perdeu para a Croácia? Sim, mas ele vendeu muito caro essa derrota. A Croácia, de Luka Modric, que foi um dos melhores do mundo. Questionado ou não, mas o prêmio foi para ele. Portugal, com a ótima geração que tem de Cristiano Ronaldo, de João Félix, enfim, teve que suar sangue para ganhar do Azerbaijão. A Espanha, em reconstrução, ela empatou com a seleção grega, que não vive os seus melhores momentos. A seleção da Grécia é fraca. E a Espanha empatou com ela. Logo, o que me faz acreditar que a seleção que desempenhou o melhor futebol e que teve os melhores resultados, além da Dinamarca, é a Turquia. E eu acho que a Turquia é aquela seleção que vai estar chamando muito a atenção nessas eliminatórias. Ela está num grupo complicado, um grupo com Holanda, um grupo com Noruega. E a Turquia, com esse futebol, ela tem tudo para ir longe nessas eliminatórias. E, na minha opinião, ser a líder do seu grupo. Bom, eu também destaco a Turquia. Eu acho que eu estou, na verdade, gostando bastante de acompanhar todo aquele grupo que é o grupo G, né? Que tem, tirando os 2 patinhos feios ali, que não são patinhos feios, né? A gente tem que entender que seleções hoje fazem jogos equilibrados. Então, Letônia e Gibraltar começaram mal, são os 2 patinhos feios do grupo ali, mas podem arrancar pontos a qualquer momento, né? E de resto tá todo mundo equilibrado ali. A Turquia tem 7 pontos, daí a Holanda tem 6, Montenegro tem 6 e a Noruega tem 6. Então vai ser uma briga bem dura até o final ali.
E a Turquia começou bem, e o destaque negativo claramente é a seleção alemã, né, que ela está num grupo bem acessível, vamos dizer. Ela está num grupo com Macedônia, Armênia, Romênia, Islândia e Liechtenstein, ou seja, era um grupo ali que, fazendo o beabá, você vai com certa tranquilidade. Nessas primeiras 3 rodadas, que são 10 rodadas, então, bem dizendo, já foi 1/3 dessa caminhada, a Alemanha, ela tropeça, ela ganha 2 jogos sem convencer muito, ela tropeça, ela perde para a Macedônia dentro de casa, e ela cai para a 3ª colocação. Então, é um risco desnecessário que ela está correndo por enquanto, na minha visão. Perfeitamente. Queria pegar o gancho da Turquia, tinha separado um tópico para falar da Turquia, eu concordo com a análise dos amigos, porém existe um ponto que pode acabar dificultando um pouco a vida da Turquia, que é muito nítido, que ao mesmo tempo que existe uma força ofensiva muito grande, a gente tem visto isso, os jogos da Turquia é uma seleção que marca muito gol, ao mesmo tempo, defensivamente, é uma seleção que ainda está penando muito. Ela tomou 5 gols aí em 3 jogos, e não é de hoje. Se você voltar um pouquinho os jogos da Turquia na Nations League, você percebe que ela tem essa dificuldade de encaixar o equilíbrio entre defesa e ataque. Então, talvez em algum momento isso pode acabar pesando, como pesou no jogo contra a Letônia, que era um jogo 100% vencível e que acabou 3-3. É um placar bem bailarino. Uma seleção que a gente sempre fala muito, que a gente sempre espera muito, mas que nunca entrega o que espera, é a Inglaterra. Assisti o jogo da Inglaterra contra a Polônia, me agradou bastante, o primeiro tempo, sobretudo. Uma seleção que perdia a bola e pressionava, ia para cima da Polônia, sufocou a Polônia durante todo o primeiro tempo. A Inglaterra girou ali em torno de 70%, 74% de posse de bola, esmagando muito a Polônia. E uma seleção que a gente não pode passar batida é a Armênia. Um começo extremamente surpreendente e avassalador da Armênia, que está no grupo da Alemanha e em 3 jogos venceu os 3 jogos. A Armênia tem 100% de aproveitamento, lidera o grupo. Naturalmente, a gente espera que vá ter uma queda de produção, uma queda de rendimento, mas projetando pelo menos uma 2ª colocação, uma repescagem, esse começo da Armênia é muito surpreendente. Realmente, a Armênia ela surpreende muito nessa questão. Eu gostaria de destacar é o fato deles estarem com 9 pontos em 3 jogos sem o seu principal jogador. E isso, para mim, me impactou muito, porque, na verdade, eu não vi nenhum jogo da Armênia, só vi os resultados. Mas quando eu fui olhar a escalação e não encontrei o Mkhitaryan, eu me surpreendi. Por que não está aqui? A Armênia está ganhando. E aí eu fiquei surpreso com isso depois, quando eu fui saber que ele não pôde jogar nessas 3 primeiras rodadas, e isso me impacta sobre a seleção da Armênia. E uma outra seleção que eu gostaria de falar, na verdade, é a República Tcheca. Eu enxerguei no jogo da República Tcheca uma evolução muito grande. No empate com a Bélgica, eu encontrei ali uma seleção que sabe jogar bola, uma seleção que tem intenção de jogar bola, contra uma seleção que é muito forte, que é uma semifinalista de Copa do Mundo. Mas eu encontrei ali uma República Tcheca com o Souček, com o que é do West Ham, né, o principal destaque hoje da seleção. Ele é muito bom jogador. Tem também um bom atacante, e o Kufal, que é o lateral direito também do West Ham, é um lateral direito que me agrada bastante também. Então, assim, eu gostaria de destacar ela também, dessas seleções mais alternativas, porque é uma que agradou diante de uma seleção que é muito forte. Marcos, a República Tcheca, ela é uma seleção que não só agora, mas eu particularmente sempre presto atenção, porque ela sempre tem boas gerações de jogadores. Ela vem da Tchecoslováquia, que foi uma grande escola do futebol, já foi vice-campeã mundial 2 vezes, por sinal, uma delas para a seleção brasileira. Então, é uma seleção com uma relevância, tem sua história aí no mundo do futebol. E outra coisa que eu destaco aí é a seleção italiana, que começa bem a sua caminhada, aí está liderando, está encaminhando uma classificação direta, né? E é um desafio das grandes seleções aí é fugir dessa 2ª colocação da repescagem. A Itália mesmo
é uma prova disso. Nas últimas eliminatórias, ela bobeia no seu grupo, fica na segunda colocação, e ela cai na repescagem para a Suécia. Então, as seleções que ficam na segunda colocação fazem duelos complicados, e ainda esse ano, de 10 grupos, vão ser só os primeiros 6. As 6 melhores campanhas entre os segundos colocados é que vão para a Copa do Mundo. Então, não é bom negócio ficar em segundo, não. Tem que encaminhar. Quem tiver condições, encaminha a vaga direto lá para o Catar. Perfeitamente. Antes de passar a bola para o Léo, eu queria só destacar que, assim, era algo que eu estava falando no nosso grupo interno, que quando você chega na repescagem, você vai pegar uma seleção inferior. Cara, são 2 jogos, 180 minutos, valendo uma vaga na Copa do Mundo. Pode ser contra o Ibis, pode ser contra o Central, pode ser contra qualquer time. Esse time menor, ele vai jogar, ele vai dar a vida, ele vai dar o suar sangue. Então, assim, fugir da repescagem hoje é o melhor caminho para você garantir, de fato, a sua vaga na Copa do Mundo. E aí entra a Alemanha, que nesse momento nem repescagem estaria pegando. Então, é bom a gente ficar atento a isso. O Léo pode complementar agora. Isso, e eu não sei se os amigos vão concordar, mas pelo menos a visão que eu tô tendo nessas eliminatórias é que, como a gente está tendo uma escassez de datas, as seleções estão se reunindo, vão se reunir, aliás, bem pouco. A gente está tendo agora 3 rodadas por data. Aquelas seleções tidas como gigantes estão passando por reformulações. Portugal tem o mesmo número de pontos da Sérvia. A Espanha tem 1 a mais que a Suécia. A Itália tem só 3 a mais do que a Suíça. A França está confortável, tem 7, a Ucrânia tem 3. A Bélgica com a República Tcheca também está bem próximo. A Alemanha não está indo nem para a repescagem. A Holanda está 1 ponto atrás da Turquia. A Inglaterra tem 2 a mais do que a Hungria. Então a impressão que eu estou tendo é que essas grandes seleções, elas vão ter que, nessas datas que ainda tem, jogar todo o futebol que elas podem estar oferecendo. Porque um tropeço agora, é rodada 2, é rodada 3, é rodada 4. Sim, mas 1 ponto perdido agora pode complicar lá na frente. Quem garante que a Alemanha, na última rodada, não vai pensar, poxa, mas eu perdi 3 pontos enfrentando a Macedônia do Norte? É um momento complicado agora, porque as grandes seleções passam por reformulações. A Espanha está com um time jovem, a Inglaterra está com um time jovem, a Itália está. E essas seleções menores, como por exemplo a Turquia, como a Hungria, como a Rússia, como a Escócia, a própria Armênia, a República Tcheca, a Sérvia, a Suécia, elas vêm mantendo um grupo interessante. São as gerações de ouro dessas seleções? Algumas sim. Mas essas seleções ainda têm muito a crescer. E quem vai pagar o pato é as principais seleções, se elas não abrirem os olhos agora, nessas primeiras rodadas. Que como são poucas datas, elas podem pagar o preço lá na frente. A gente está falando de uma Copa do Mundo, a gente não está falando de uma competição amistosa. Perfeitamente. E além desses pontos perdidos, algo que a gente tem que mencionar e sempre lembrar é: critério de desempate de eliminatória europeia é saldo de gol, não é vitória. Então, assim, por exemplo, a Alemanha pega uma seleção mais fraca e só faz 1-0. Depois a Armênia vai e faz 2, 3. Meu amigo, isso vai pesar lá na frente. Então, se a gente pegar o saldo da Armênia, por exemplo, hoje é um saldo positivo de 4. Da Alemanha é um saldo positivo de 3. Então, existe essa possibilidade lá na frente. O fato das seleções favoritas não estarem goleando, não estarem exercendo esse favoritismo dentro de campo como a gente esperava, essa falta de apetite, de bola, ou mesmo por termos 3 jogos numa data FIFA, algo que a gente nunca tinha visto antes, e por conta da pandemia, obviamente, a gente está tendo que espremer data, tudo isso junto acaba, catapultando uma chance de uma grande favorita ficar pelo caminho, como a gente está vendo nesse momento. A Alemanha de Joachim Löw, que cá para nós não é nenhuma grande surpresa. Se a gente pegar os últimos anos da Alemanha, já é uma seleção que está em decadência. O Löw não consegue mais extrair o que ele extraiu antigamente. Então, me parece muito claro que chegou no nível máximo e aí a decadência natural que tudo e todos enfrentam. O Löw vai sair depois da Eurocopa. Eu acho que é indiscutível que, de fato, a Alemanha precisa desse rejuvenescimento dentro e fora de campo. Guilherme, até para a gente ter uma noção,
A Suécia, ela fez apenas 2 jogos de 3. A Espanha fez os 3. Só que, como você comentou, dessas seleções enfrentando os times menores, a Suécia fez 3-0 em Kosovo. A Espanha 3-1. A Espanha sofreu um gol daquela que é a pior seleção do grupo B. Esse um gol que a Espanha sofreu mexeu na questão do saldo de gols. Hoje, se a Suécia tivesse o mesmo número de jogos, a Suécia poderia estar na liderança do grupo. Por quê? Porque a Espanha não conseguiu parar a pequena seleção de Kosovo, coisa que a Suécia fez. Teve que recorrer a Ibrahimovic e toda aquela seleção já envelhecida da Suécia? Sim, mas a Suécia pensou no que ela queria fazer. A Suécia ela foi boa, foi bem nessa questão de repatriar, de chamar de volta o Ibra. A Espanha com esse gol pode se complicar. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha perdeu pontos, sim, mas a Espanha, tomando esse gol, interfere e muito na questão do saldo, já que a gente não imagina a Suécia, por exemplo, sofrendo um gol de Kosovo. E também no grupo A, eu vejo aqui, Portugal e Sérvia estão empatados em número de pontos. Claro, teve erro de arbitragem, tudo bem. Mas estão empatados e Portugal está na frente com 3 gols de saldo. A Sérvia tem 2. É um gol a mais de saldo. E Portugal tem sido econômico nas vitórias. Ele faz 1-0 só em Azerbaijão e ele faz 3-1 em Luxemburgo depois de estar atrás do placar. Sofreu gol de Luxemburgo. Então, e se de repente a Sérvia acerta o pé contra o Azerbaijão, Luxemburgo ganha com um placar mais elástico? Como é que fica para Portugal? Então tem que, além de buscar a vitória, tem que também pensar em fazer o saldo. A questão sobre aquela coisa da ação dos segundo colocados, na verdade eu achei que como é que vai ser do jeito real. É uma fase de playoff que vai ter dos 10 segundos colocados, mais os 2 em Nations League. Aí serão 12 seleções. Essas 12 seleções serão sorteadas em 3 chaves. Então vai ter 3 chaves para decidir em cada uma dessas chaves os últimos 3 classificados. Então, na verdade, é mais complicado. Ou seja, a gente teve um dedo de ferge lá nas eliminatórias europeias, deram um real de complicada, mas a gente já desenrolou. Algo mais a acrescentar dessas eliminatórias europeias ou a gente pode seguir adiante? Então, beleza, seguimos adiante, fechamos, amarramos o primeiro bloco e o segundo bloco a gente vai falar da seleção brasileira, mas pegando um gancho desse primeiro bloco, porque a gente traz aqui as favoritas, as seleções que a gente espera um pouco mais, olhando essas seleções, o que elas têm apresentado e olhando a seleção brasileira especificamente, em que patamar a seleção canarinho nesse momento está? Em termos de elenco, futebol jogado, e se a gente comparar o desempenho da seleção brasileira com as seleções europeias, vocês conseguem visualizar algo positivo, uma esperança para 2022? Olha, as esperanças que eu tenho para a seleção brasileira atualmente são bem baixas, expectativas assim que não correspondem com aquilo que a seleção brasileira é. Na verdade, o Tite pós-Copa ele é frustrante. O Tite pré-Copa era empolgante, uma coisa que aconteceu ali na Copa que parece que mudou o eixo, uma seleção que caminhava para um rumo, agora caminha para outro. Uma seleção que parecia inovadora, agora ela é apática. Então, uma seleção desse jeito, e principalmente com seu principal astro tendo problema de lesão todo ano, é algo complicado. A gente já passou por um momento assim, 2007-2010, que nós tínhamos um super craque e uma seleção mediana. Tinha alguns talentos, mas era mediana. E tinha um super craque. Mas esse super craque chegou na Copa machucado. O Neymar chegar na próxima machucado. O que vai ser dessa seleção? Que tem apenas bons talentos, não tem nada de tão empolgante além do Neymar. Então,
e um treinador que hoje não consegue tirar o máximo dessas seleções europeias que estão em atividade, eu consigo ver, porque se a gente for falar de projeção daqui 1 ano e meio, eu consigo falar disso, eu consigo falar de talento disponível e organização tática. E eu acho que as seleções europeias estão um passo à frente em ambos. Porque, por exemplo, se eu for parar para pensar, hoje em dia, a seleção francesa é a seleção que tem mais talento disponível em diversas posições. Ela não joga ainda um futebol viçoso, mas é um nível que eu não consigo em primeiro lugar, eu não consigo colocar em outro lugar. Para mim, ela é o primeiro lugar do favoritismo. E depois eu consigo enxergar outras seleções que também têm muito talento disponível em organização tática, não rende ainda um futebol tão bom, mas se a gente for parar para pensar, cobrar um futebol tão bom de seleção é algo raro, porque Copa do Mundo é um torneio de tiro curto. Aquela seleção que tiver mais bem organizada, aquela seleção que tiver talento disponível para decidir, é que vai ganhar. Foi assim a França. A França foi desse jeito, a França não empolgou em atuação. A única atuação da França que me empolgou na Copa de 2018 foi o primeiro tempo contra a Argentina. Segundo tempo, na verdade, ela atuou e ainda correu risco. A Alemanha, 2014, ela também não era isso tudo. Ela passou sufoco contra os Estados Unidos, passou sufoco contra a Argélia, passou o quê? Organização. Então, quando eu olho para outras seleções europeias, por exemplo, a Itália está surgindo uma safra que eu considero talentosa, não é igual a outras, mas ela tem uma organização tática muito boa. O Roberto Mancini sabe organizar um time taticamente. A Portugal é uma seleção que tem muito talento disponível hoje. Tem talento em diversas posições e não para de surgir talento. Então, tirar dessa lista. A Inglaterra foi sempre uma Copa. Também o talento surgindo. Todo ano tem talento surgindo ali na Inglaterra. Eles estão com uma safra muito boa. Então, uma seleção que já foi semifinalista numa Copa, talvez nessa próxima Copa, com um pouco mais de organização e conseguindo ser um pouco mais ofensiva, só deixando aquele esquema de 5 atrás e tentando levar um pouco a frente, sofre, ainda não é bom, mas eles conseguem vencer os jogos, então isso já mostra que eles têm alguma coisa ali para disputar. E por último, a Bélgica. A Bélgica porque tem aqueles talentos. Então, se eles tiverem essa boa fase, ofensivamente, a Bélgica é uma das melhores seleções do mundo. Talvez defensivamente, eles ainda sofram um pouco a questão das laterais, eles não conseguiram ainda achar uns laterais ainda tão fixos que sejam bons para dar um padrão para essa seleção, mas é uma seleção muito forte, que também foi semifinalista de Copa do Mundo. Então, assim, todas essas estão à frente do Brasil, ao meu ver. Todas essas. Hoje, o Brasil, para mim, é um arremedo de time. O Brasil pós-Copa só sofreu. Quando venceu sofrido, venceu amarrado. Para mim, isso é muito pouco. Então, como a gente está falando de seleção brasileira, né? Vou dar uma pincelada rapidinho numa notícia. O Branco, nosso lateral esquerdo, ele se recuperou, ele estava internado pela Covid-19 e está recuperado, vai terminar aí se recuperar em casa. Ótima notícia para nós, né? E a gente falando de seleções, eu acredito muito na continuidade do treinador na seleção, porque é diferente, ele não tem uma rotina no futebol, né? O treinador, ele reúne a seleção esporadicamente, algumas vezes por ano, só de 4 em 4 anos ele disputa o torneio mais importante, o torneio para qual o futebol gira em torno. Então é uma responsabilidade grande também. O treinador tem que ter uma boa disciplina para gerir uma seleção. E a gente toma como exemplo a Bélgica, por exemplo, a seleção que tirou o Brasil da última Copa. A Bélgica tinha vários valores individuais muito bons, surgiu ali a geração belga, mas tinha que ter um treinador ali para organizar, para fazer esses caras montar um time competitivo. E apareceu o
o Roberto Martínez, né, ele está aí já faz muito tempo na seleção da Bélgica, ele tem o mesmo tempo que o Tite, mais ou menos, na seleção brasileira, e ele conseguiu montar um time competitivo. Aí a Bélgica atropelou a Bielorrússia em uma das rodadas, estava liderando bem o seu grupo lá nas eliminatórias, e a seleção brasileira, que fez um jogo parelho com a Bélgica na Copa, né, não entrando nesse mérito, a Bélgica venceu, poderia ter sido o Brasil também, e então eu vejo o trabalho do Tite como ele está evoluindo, ele vence a Copa América, ele nas eliminatórias da seleção brasileira, aqui da América do Sul, ele consegue uma goleada sobre a Bolívia, ele faz 5-0, e a gente sabe que seleções hoje em dia não saem sofrendo goleadas por aí à toa, então quem goleia tem mérito também. E eu vejo que, apesar das seleções, da seleção brasileira não estar jogando aquele primor, eu acho perfeitamente normal isso. Eu acho que é mais questão da motivação e uma organização ali. Quando a gente fala ainda de Brasil, a seleção brasileira tem jogadores em todos os cantos do mundo. Alguns jogam aqui no Brasil, bem poucos, a maioria deles reservas, e vários jogam em diferentes ligas, em diferentes times. Então é muito difícil você chegar ali e fazer com que esses caras se entendam, quanto mais se encontrando poucas vezes por ano. Então, e esse foi o desafio a que o Tite se propôs. Então ele está meio que se acostumando com a ideia, ele já está se desvencilhando dessa rotina de clube que ele tinha, e ele está entendendo o que é ser técnico da seleção, o que é gerir um elenco que se encontra, que se junta esporadicamente, e eu vejo ele como mais pronto agora. Eu espero que ele consiga deixar uma boa impressão antes da Copa do Mundo, para também trazer uma energia de otimismo aqui para o Brasil, e que a gente possa também entrar com mais atenção também. Espero que ele certamente está assistindo os jogos das eliminatórias europeias, vai acompanhar as Olimpíadas com a própria seleção brasileira e outras muito importantes, e eu vejo como a continuidade dele essencial. Eu espero que ele consiga desenvolver um padrão de jogo com o máximo que ele puder por enquanto, né? E assim conseguir extrair, por mais difícil que seja, extrair o máximo possível de cada um dos jogadores ali, principalmente do nosso craque, o Neymar. Eu espero que vá. Eu sei que tem muita água para correr debaixo da ponte, mas espero que ele esteja em boa forma, porque ele em boa forma vai ser essencial para esse time. Olha, eu concordo com tudo o que vocês comentaram, só que a minha visão ela já vai um pouco além. Quando o Tite aceita treinar a seleção, ele sabe que não vai ter essa rotina. Ele sabe que é diferente, ele sabe que é poucas datas. Então, pro Tite ter aceitado a missão de treinar a seleção brasileira, que não é fácil, ele teve que refletir muito. Se ele aceitou, é porque ele imaginava que ele poderia dar certo. E já não é de hoje que eu venho percebendo que a seleção brasileira, com esse futebol apático que ela tem, o torcedor ele está muito mais preocupado com o time dele do que com a própria seleção. Tanto que quando a seleção convoca um jogador de um Corinthians, de um Flamengo, de um Palmeiras, a torcida reclama. Porque não quero que a seleção chame o jogador do meu time para lesionar ele. Ah, mas ele vai jogar na seleção. Sim, mas para o torcedor isso não importa. E a seleção, para contribuir, não joga um futebol bom. Há muito tempo. A Copa do Mundo ela fez um péssimo trabalho para o Tite. O Tite não soube absorver o que era uma Copa do Mundo. E a questão do patamar, ela está muito atrelada a isso. A UEFA, com a Nations League, ela tirou todas as chances que a seleção brasileira tinha de enfrentar grandes seleções. Você não pode se preparar para uma Copa do Mundo enfrentando Bolívia, Venezuela, Paraguai. Porque você vai chegar na Copa, você vai enfrentar uma Bélgica, uma Itália, uma Alemanha, uma Espanha, uma França. Então você acaba perdendo esse poder de competitividade. A seleção brasileira tem bons jogadores? Tem. Mas só um é um extra classe. E a gente nunca sabe quando que esse extra classe vai poder estar em campo. Claro, o Neymar seleciona toda hora, todo dia, se duvidar. Mas a gente sabe que em um lance ele pode
destruir qualquer time e dar a vitória para a seleção brasileira. Mas quando que a gente pode contar com o Neymar? Não é fácil a gente imaginar isso. E agora, o que a gente pode estar esperando da seleção brasileira para amanhã? Nada, porque a gente olha para as categorias do Brasileirão de aspirantes, sub-20, sub-17, e a gente percebe que a base, já há muito tempo, mais de décadas, 1, 2 décadas atrás, eles estão mais preocupados em ganhar títulos, não em revelar jogador. O jogador que está na base hoje, que sobe, ele é muito tático, ele não é técnico. Então não imagine que amanhã ou depois vai aparecer alguém diferente do Gabriel Jesus, do Firmino. A gente não vai ter isso. O jogador brasileiro, que sempre foi colocado como mágico, hoje ele está robotizado. E o Tite, que teria como missão mudar isso, ele não está conseguindo. E olha que o Tite conseguiu transformar o Paulinho, que era um volante parado, para um volante que pisa na área, um Renato Augusto que se machucava toda hora, igual o Neymar. O Renato Augusto parou de se machucar e começou a jogar muita bola. O que o Tite fez no Corinthians, em questão de mudança de mentalidade, em questão de mudança de futebol, lembre-se do Empatite, ele não está conseguindo fazer 10% na seleção. O trabalho do Tite é ruim. E vendo isso que está acontecendo, o cenário hoje do futebol, não tem como imaginar que o Tite e a seleção brasileira vão fazer algo a mais para a próxima Copa ou para as outras. O trabalho vai continuar estagnado com um futebol chato de ver. Essa face do Empatite que o Léo acabou de destacar, talvez seja a face do Tite que mais se assemelha com o Tite que a gente vê hoje. Acho que um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando na seleção, como os amigos já falaram e destacaram, como o Léo bem destacou também, é que a eliminação em 2018 não foi bem digerida por Tite. Ele entendeu errado e ele acabou se transformando num treinador muito resultadista. E ok, o Tite resultadista, às vezes ele é interessante. No Corinthians, em alguns momentos, conseguiu bons resultados. Mas o melhor Tite que a gente viu de fato foi o Tite que uniu o resultadismo com boas ideias de jogo em um time que jogava bola. E o Tite não perdeu isso. A gente sabe que ele tem esse potencial. E ele está numa das melhores seleções do mundo. A seleção brasileira é pentacampeã mundial? É. E ele pode achar isso. Só que outro grande problema que a gente enfrenta, não só na seleção, mas no futebol brasileiro como um todo é jogadores de base, revelar jogadores aqui sempre foi o acaso. Nunca foi algo programado, nunca foi algo preparado. São raríssimos os clubes que de fato olham para a base como devem olhar. Se a gente puxar aqui de cabeça, a gente não lembra de 5. Então assim, quem garante que daqui para o ano que vem não vai surgir do nada um novo garoto? Porque isso é o futebol brasileiro, infelizmente. E aí recai no que o Girê estava falando antes. A gente olha para a Europa, a gente vê Inglaterra, Itália, Bélgica, várias seleções, uma nova geração chegando e novos jogadores sendo produzidos a cada momento. Ideias de jogo, conceito e tudo mais. E o Brasil? O Brasil está jogado por acaso, não só dentro de campo. Mas, como o podcast fala do futebol especificamente, a gente vai acabar se prendendo a isso. E assim, acho que se a gente pegar aqui pela memória, uma das grandes dificuldades da seleção brasileira que tem se repetido ano após ano com o Tite é enfrentar seleções que jogam mais fechadas. É só a gente olhar para as eliminatórias. Contra a Venezuela, foi 1-0 que parecia que não ia ganhar, parecia que a bola não ia entrar. Volta um pouquinho mais, na Copa do Mundo de 2018, a fase de grupos também. Os 3 jogos foram uma guerra para botar a bola para dentro do gol. Contra a Suíça, contra a Costa Rica, contra a Sérvia. Então assim, Tite ele tem tudo disponível, todo o material disponível, já tem experiência em Copa do Mundo, tem qualidade, falta ele juntar tudo isso e encontrar uma solução. Qual é a solução? Não sei, mas ele é o treinador da seleção brasileira. E ele tem a obrigação de achar essa solução. Tem tempo? Muito pouco tempo, mas tem. Mas ainda dá tempo de consertar, dá tempo de voltar para os trilhos, porque a gente espera que a seleção brasileira entre na Copa do Mundo
para sempre buscar o título. Não tem outro caminho. É a seleção brasileira. Ela tem que entrar para ganhar. É aquela coisa, né, Guilherme? A única seleção do mundo que entra na Copa do Mundo com a pressão para ganhar é a seleção brasileira, né? Você pode ver, se você for conferir ali o clima pré-Copa nos outros países, ninguém está com aquilo de tem que ganhar, tem que ganhar. É a gente que se acostumou mal, né? Não culpo também quem pensa assim. A seleção brasileira, na história, ela sempre se adaptou às mudanças do futebol, né? E falta agora uma geração que se adapte a esse futebol de hoje, né? Que às vezes deixa um pouco de lado o improviso, apesar de que eu defendo que o improviso em certos jogos como esses que você cita de dificuldade de furar a retranca, ele é essencial. E por isso a gente tem que ter o Neymar em boa fase, né? Se não tiver, que tenha outros jogadores que possam também cumprir isso. Mas eu creio que a organização hoje e a dinamicidade ali, as nuances táticas pesam mais. Então, e a seleção brasileira, eu acho que a gente pode dividir a Copa de 2018, tomando ela como parâmetro, em duas partes. As primeiras 4 partidas, ela empata com a Suíça, ela vence Costa Rica, vence Sérvia e vence o México, mas ela não joga bem em nenhuma dessas partidas. Foram 4 partidas muito ruins. Ela vai jogar bem contra a Bélgica. Contra a Bélgica, que tem uma outra postura, já é um time mais organizado, e jogou por uma bola. Jogou por uma bola, converteu essa bola e ainda teve a sorte de ganhar um gol contra, né? E o Brasil teve mais volume de jogo naquela partida. E a Bélgica, por sua vez, que joga por uma bola contra o Brasil, vai para a semifinal contra a França e domina a França. Joga muito mais do que a França e perde por aquela bola. Então, porque França, Bélgica já estão com essa adaptação sabem que a Copa do Mundo é aquele torneio de tiro curto, você não joga bem em 3 a 7 jogos, você faz o máximo possível ali para vencer. Esse é o espírito que o Tite tem que colocar também, ele tem que ter aquele pragmatismo ali vamos dizer, os primeiros anos ali da segunda passagem dele pelo Corinthians, ali entre 2011 e 2012, nem sempre o time jogou bem, mas ele conseguiu tudo. E podemos jogar bom futebol? Ótimo. A hora de jogar bom futebol é em eliminatórios, é em amistoso, é quando você pode. Se der, deu, se não, você segura a onda e faz o que der. Mas você tem que ter recurso, tem que ter maturidade para lidar com certos momentos. A Copa do Mundo exige isso. Então, eu acho que de 4 anos de lá para cá, já dá para pensar. A gente está há um pouco mais de 1 ano e meio já no Mundial. Tem ainda o que se corrigir, tem jogador para testar, tem jogador para tentar, tem as Olimpíadas para olhar que, dependendo do desempenho desses jovens, podem ganhar uma vaga lá no Catar. Então, o negócio é já jogar essa mentalidade do faz o que pode, faz tudo o que possível. Copa do Mundo não joga, você ganha. Porque é assim que a gente encara. Então, se a imprensa ela fala isso, a publicidade já fala de vai para cima Brasil e você tem que ganhar, não tem outro jeito de não ganhar, então vamos absorver isso e vamos transformar isso na mentalidade do time. Sem fraquejar, fraquejar é bom, né? Sem deixar abater pelo ambiente externo, porque ele sempre vai estar lá. Isso sempre vai ser o que não pode ser um obstáculo. E agora, só para trazer um pequeno adendo aqui a essa parte de seleção brasileira, não sei se vocês vão estar concordando comigo, é que a seleção brasileira na Copa do Mundo, ela pagou um preço pela teimosia do Tite em confiar demais em jogadores que claramente não estavam dando conta. Só que pós-Copa, o Tite continuou com isso. A gente viu a seleção brasileira recentemente ter 2 empates. Um empate com o Senegal e um empate com a Nigéria, que eram claramente 2 amistosos que ele poderia testar coisa nova. Ele poderia chamar jogadores diferentes. Mas não, o Tite manteve a teimosia. Manteve ali um Ederson, Dani Alves, Casemiro, Firmino, Jesus, Coutinho. Ele não está, pelo menos para mim, mostrando que ele está disposto a mudar os erros que ele cometeu na Copa do Mundo. Claro que mas a seleção de Senegal e a seleção da Nigéria não são de primeiro patamar. Sim, mas é o que tem. Esse é o momento do Tite mostrar
para todo mundo que ele pode ser diferente, que ele pode mudar, que o torcedor pode olhar para a seleção e sentir que aquela seleção vai para frente. Claro, tem o marketing de vamos para cima Brasil, sim, mas o torcedor não vê isso. O torcedor não vê a seleção brasileira almejando, querendo e lutando para ir para cima. Perfeitamente, Léo. Acho que esse é o grande ponto, né? O Tite, ele peca muito por essa insistência que a gente criticava muito no Felipão. Então são erros cíclicos que começam a se repetir novamente. E eu acho que o Gerê tem algo a complementar, né, Gerê? Olha, Léo falou, me pega muito sobre essa insistência em alguns jogadores que a gente sabe que está em uma fase ruim. Se nós formos falar para pensar, nas últimas convocações, ele tem trago o Danilo da Juventus, que ele já está em uma fase desde o Real Madrid, passou no Manchester City, a Juventus, não é jogação. E ele não consegue, o problema do time, não consegue dar chance para renovar essa seleção. Porque, por exemplo, nós temos o Emerson, lateral direito do Real Betis, que é muito bom lateral, é um lateral europeu já comprovado, que o Barcelona vai contratar agora, vai levar o time dele agora, e que provavelmente vai ser um titular lá, porque ele já é muito bom, muito, né, há 2 anos, e ele não recebeu uma oportunidade na seleção. O Tite fica falando dele na seleção olímpica, mas e a seleção principal? Nós temos, por exemplo, o Guga aqui, que fez um bom campeonato, que também só é chamado para a seleção olímpica. Aí ele chamou o Gabriel Menino para ser improvisado de lateral. Aí ele chama o Danilo. Por que não chama esses caras que estão jogando na posição, que são jovens, que podem evoluir junto com o time? É umas coisas assim que eu não entendo. Lateral esquerda, ele tá chamando o Renan Lodge, ok, mas o reserva, a maioria das vezes é o Alexandro, que está em péssima fase há 2 anos na Juventus. Ele não é titular. Como que nós chamamos um lateral que não é titular, que está em péssima fase? Não é os laterais ser chamados. Nós temos isso. Mas ele não consegue dar essa renovação. E ele, por exemplo, fica preso ali no Arthur. Ele se apegou tanto ao Arthur, que o Arthur já não joga bem já faz muito tempo, e também continua chamando. Cadê o Bruno Guimarães? Sabe assim, uma vez. Ele tá jogando verdade. Tem uns 2 anos que ele tá jogando bola de verdade. E foi chamado uma vez. Uma vez, eu não entendo isso, sabe? Essa inconsistência dele, ele precisa abrir a cabeça para renovar essa seleção. Tem jogadores ali que não dá mais, e ele precisa acordar para isso. Quando ele acordar, aí a gente vai começar a desenvolver esses jogadores jovens e que já podem corresponder bem na. Então, acho que é isso. A seleção brasileira está bem amarrada e agora a gente vai entrando na reta final do nosso programa. Só para amarrar agora de vez o assunto Copa do Mundo 2022, depois de todo esse debate em torno de Europa, seleção brasileira, tudo mais, vocês apontam uma grande favorita, o Girê já falou da França, mas com tudo isso, quais seleções estão no caminho certo, quem precisa melhorar e, acima de tudo, vocês conseguem apontar uma seleção que pode surpreender, tipo Croácia de 2018, a Turquia de 2002, a Bulgária de 94? É possível achar essa seleção, entre aspas, surpresa? Olha, Guilherme, é possível sim. Inclusive, repetindo um feito, porque para mim, essa Turquia agora, de 2021, 2022, ela está no caminho certo e tem tudo para ser melhor do que aquela que foi em 2002. A Turquia da Copa de 2002, embora ela tenha feito aquela campanha interessante, como um grupo, aquela seleção não era muito boa. Eles só deram certo de estar no momento certo, na hora certa ali. Mas esse plantel hoje da Turquia,
Eles estão... Sabe quando a seleção apresenta aquele futebol redondo? Aquele futebol que você não acha um ponto para você falar mal? Essa é a Turquia de hoje. A Sérvia também está no caminho certo, olhando para seleções menores. Claro que se a gente for pegar agora as grandes, não tenha dúvidas de que a França tem tudo para repetir aquela campanha que ela fez na última Copa. Sem dúvidas a França é o grande elenco entre as seleções por enquanto, né? A gente sabe que é muito difícil fazer a dobradinha na Copa do Mundo, mas a França, ela hoje ainda continua sendo a favorita. E fazendo um top 3 ali, o meu top 3 é vendo as seleções europeias, eu não sei vocês, eu estou sentindo que Portugal está com tudo para... Essa Copa pode ser de Portugal. Pode chegar até as finais, pode até chegar ao seu primeiro título mundial. Eu estou sentindo que Portugal está com essa motivação, tá tendo aquela postura de quem vai chegar, já está há muito tempo, já venceu a Eurocopa, ficou devendo na última Copa do Mundo, mas está jogando um futebol bom, apesar aí desses resultados mais econômicos nesse início de trajetória. Eu acho que eliminatórias, você também faz ali o que pode ali, é uma guerra, né? Você tem que... Mas Portugal é uma seleção boa, e a própria Bélgica, né? A própria Bélgica está amadurecendo a cada competição que passa e também, sem dúvidas, disposto como uma das favoritas. A surpresa, sem dúvidas, pode ser a Turquia. Primeiro, ela tem que garantir a vaga, é claro, mas ela também está com aquela pinta de que vai surpreender na sua Copa do Mundo. Entre as seleções que tem que melhorar, a brasileira é uma delas, a Argentina, muito, Uruguai, para voltar a ser aquele Uruguai, entre outras, como a Itália, que tem que garantir sua vaga, tem que voltar para o Mundial. Itália, não fique fora do Mundial mais uma vez. Nem você, Holanda. A Holanda está na chave da Turquia. Uma das duas é que vai direto. Então, Espanha não está conseguindo jogar um bom futebol por enquanto. Está tentando ainda achar as melhores peças, mas entre as favoritas, a grande maioria está devendo, principalmente a Alemanha. Bom, eu já falei sobre as principais que estão à frente do Brasil, e óbvio, elas estão à frente do Brasil. O Brasil sempre se coloca como favorito, elas são favoritas. Eu, para fazer um top 3, eu colocaria França, é claro, eu colocaria Portugal e Inglaterra. Eu acho que a gente vai conseguir fazer essa seleção e tem muito talento ali, eu consigo ignorar isso. Para surpresa, rapaz, eu tô sentindo que vai vir que vai ter uma africana na semifinal. Eu ainda não sei qual. Destacaria o Marrocos, com uma safra muito boa de jogadores jogando nas principais ligas europeias. Eu acho que talvez Marrocos seja uma seleção que possa surpreender, porque eles têm o Hakimi na Inter de Milão, eles têm o En-Nesyri metendo muito gol. Então, assim, eu acho que é uma seleção talvez surpreenda na Copa, porque eu estou nas seleções africanas. E eu acho que talvez chegou a vez delas finalmente chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Seria espetacular se a gente tiver uma seleção africana na semifinal. Acho que a grande maioria de nós simpatiza com as seleções africanas. E para falar o meu top 3, acho que não vou fugir muito também. Acho que a França é a grande favorita, porque ela alia esse bom futebol, mas também, às vezes, quando não pratica o bom futebol, ela é resultadista. É uma seleção que dificilmente deixa escapar vitórias, mesmo quando não joga muito bem. A Inglaterra, do Southgate, tem me impressionado, tenho gostado, mas é aquilo. A Inglaterra, a gente sabe que quando chega em Copa do Mundo, parece que sai do trilho e decepciona muito. Mas tem potencial enorme para ir para frente. E, naturalmente, Portugal. Acho que Portugal tem aí uma das melhores gerações dos últimos tempos do seu país, se não for a melhor. Acho que está ali no topo, pelo menos um top 3 de Portugal. Essa geração atual facilmente entra. E como surpresa, eu vou na nossa querida Dinamarca. A Dinamarca está muito interessante, porque não só a seleção principal, mas também a seleção sub-21 da Dinamarca,
Então é bom a gente ficar atento nessa Dinamarca, talvez não para essa Copa, mas para as próximas. Não vai ser uma surpresa muito grande se a gente tiver uma Dinamarca 2.0 que caiu no coração do torcedor brasileiro e também daquele que gosta de futebol. Léo quer complementar, então manda brasa. E assim, trazendo sobre essa questão ainda de seleções que podem estar surpreendendo, muito provavelmente vocês acabaram não acompanhando a questão das eliminatórias da CONCACAF. Claro que, por enquanto, a gente ainda não tem o México, os Estados Unidos, a Costa Rica. Mas eu assisti os jogos que a seleção do Canadá fez nessas primeiras partidas de eliminatórias. Que a seleção do Canadá me mostrou ter um futebol muito interessante. Ali foram 2 jogos com 16 gols marcados e só um sofrido. Claro que a gente não tem uma grande estrela no Canadá, mas a gente tem ali jogadores que jogam no Estrela Vermelha, no Moreirense, no St. Johnstone da Escócia, no Besiktas, no Cardiff, o Alphonso Davies que joga no Bayern de Munique. Claro que ainda tem um caminho muito grande para o Canadá trilhar. O Canadá no futebol ele é praticamente nada. Mas se o Canadá continuar com esse futebol redondo que ele está tendo e continuar com essa bola, se a bola do Canadá continuar entrando e rodando dessa forma, o Canadá pode surpreender. Ah, mas o Canadá enfrentou seleções pequenas. Sim, enfrentou Bermuda e enfrentou as Ilhas Caimã. Mas o Canadá, ele está com um futebol interessante. Fez 11-0 em Ilhas Caimã, sendo que o adversário não viu a cor da bola. O Canadá surpreendeu muito para mim nessa primeira leva de jogos da América do Norte. Então é uma seleção também que, se manter, ela pode sim causar um grande trabalho ali para os Estados Unidos, para México, para Costa Rica. E quem sabe não é hora da gente ver o Canadá de novo, ou aliás, né, pela primeira vez numa Copa do Mundo. De fato seria fantástico. Vamos andar para a reta final do programa, já passamos de 1 hora de gravação. No primeiro episódio, a turma já se empolgou, vocês já sentiram que vai ser bem legal. Então, para a gente amarrar e finalizar o nosso programa, a gente chega nas Olimpíadas, o último tópico da gente. Os 16 participantes do futebol masculino foram definidos, são eles: Brasil, Argentina, México, Honduras, França, Espanha, Romênia, Alemanha, Japão, Nova Zelândia, África do Sul, Costa do Marfim, Egito, Coreia do Sul, Austrália e Arábia Saudita. A gente sabe que o atual campeão é o Brasil e, naturalmente, a gente espera que a seleção brasileira entre para conquistar esse inédito do bicampeonato olímpico. Rapidamente, vocês conseguem acreditar que, poxa, essa seleção brasileira deve conquistar o bicampeonato? Ou dessas que eu citei, vocês enxergam um potencial muito grande em alguma delas? Olha, para falar da seleção olímpica, na verdade, eu estava olhando essa lista no final de semana das seleções. Eu achei um torneio muito interessante. Tem muita seleção aqui, muito interessante mesmo. As seleções que geralmente sempre bons talentos, eu só não destacaria a Alemanha, porque a safra sub-23 da Alemanha não é muito empolgante. A safra conseguiu essa classificação, mas é muito empolgante. Agora, a da Espanha é muito, muito empolgante. Tem uma nova safra aí de 17, 18, 19 anos que é muito boa, tem bastante qualidade e que, assim, dependendo de liberação para poder disputar, nós temos que sempre levar isso sim, porque eles precisam de liberação por não ser um FIFA. Então, assim, é uma safra que me impacta bastante. A da França, é claro, porque o time sub-23 da França, na verdade, é todo profissional, é todo de time de ponta, time sub-23 da França, do RB Leipzig, do Lyon, do PSG, sabe,
tem muito jogador bom nessa idade. Então a França é uma favorita, mas o que mais me é ver a geração romena, principalmente se o filho do Raj jogar. Ele joga atualmente pelo Rangers da Escócia, o time do Gerrard, e ele é muito bom jogador. Não é claro que não é craque igual o seu pai, mas é bom. Já deu para ver que ele tem talento. Me empolga é o fato de ter uma nova romena aparecendo, porque desde os anos 90 eles sumiram praticamente do futebol. E agora eles estão voltando, isso me empolga. A seleção também que pode ser a japonesa, eles estão dando jovens talentos. A gente vê alguns deles na Europa, como o Takefusa Kubo, que é do Real Madrid, é um bom jogador. Entre as seleções da África, eu destacaria a Costa do Marfim. Costa do Marfim tem alguns jogadores interessantes que são nascidos na França e que já defendem. Tem o Amad Diallo, que foi contratado pelo Manchester United, já fez gol contra o Milan pelo time profissional, então é um talento que com certeza pode estar aqui nessa seleção. E além do México é sempre uma seleção que leva uma boa safra para as Olimpíadas, não à toa que ganhou do Brasil em 2012, né? Já é um algoz assim do Brasil do sorteio. E agora da Argentina eu não vejo uma safra tão empolgante. E é estranho falar isso, porque geralmente Brasil e Argentina, mesmo quando não vencem as Olimpíadas, levam safras de jogadores que empolgam. Mas da Argentina eu não vejo muito talento assim. Tem um ou outro ali surgindo, mas falta porque antes era essa, né? Agora parece que é um pingado ali, outro aqui. E vai depender das liberações. Se os times europeus liberarem os jogadores que o Jardine tem levado para jogar esses jogos de sub-23, o Brasil é um dos favoritos. Mas vai depender muito dessas liberações. Por exemplo, o Bruno Guimarães, que eu citei da seleção principal. Ele quer muito jogar as Olimpíadas, mas tem que saber se o Lyon vai autorizar. Tem que saber primeiro quem vai para a Copa América e quem vai para as Olimpíadas. Porque tem jogador sub-23, como o Douglas, o Renan Lodge, esses são chamados. Quem vai para a principal? Quem vai para as Olimpíadas? Quem vai para ser liberado? Então mas eu acho que também vai concorrer a esse título das Olimpíadas. Pensando aqui na seleção brasileira, nessas Olimpíadas, a gente, na verdade, o calendário do futebol brasileiro, tanto do futebol aqui jogado no Brasil quanto da seleção, está muito complicado. E a Copa América e as Olimpíadas vão ser um na sequência do outro, na verdade. E aí, então, uma Copa América realizada em 2 países ainda por cima, sendo que tem jogadores da seleção olímpica que têm todas as condições de estarem defendendo a seleção principal. Foram citados aí o Bruno Guimarães, Renan Lodge, esses caras. Então pode haver um desencontro, pode haver também pro lado dos seus times lá da Europa também uma dificuldade em liberar esses jogadores, porque o desgaste vai ser grande, inevitavelmente. Mesmo assim, vai ser interessante ver a postura da seleção brasileira na primeira Olimpíada, sem pressão de não ter vencido. Vamos ver como é que eles vão reagir a essa pressão. Eu vejo como Olimpíadas de a gente só testar os jogadores. Não vejo a seleção brasileira, por todas essas dificuldades, esses percalços, não vejo uma seleção com uma condição de brigar pelo ouro. Claro que deve entrar com essa mentalidade, mas acho difícil pela concorrência. São 16 seleções aí
parece que bem preparadas, e eu acho difícil que esse título vá sair da França, para ser bem sincero. A seleção francesa olímpica poderia jogar a Copa do Mundo e ir longe tranquilamente. E aqui, assim, a questão do meu ponto de vista é que depois que o Brasil ganhou o seu ouro olímpico, as Olimpíadas que virão pela frente, como essa, não vão ter a mesma importância nem a mesma relevância. O Brasil vai como der. O Brasil não vai se esforçar tanto para conseguir uma medalha. Já que um ouro olímpico é importante, mas é apenas uma conquista. E com esse calendário que a gente está tendo, e um calendário apertado, de jogos um em cima do outro, muito jogador que está na seleção olímpica está em times da Europa, jogando um calendário também frenético. A gente tem que lembrar que o calendário da Europa também parou. Então muitos clubes não vão liberar o jogador. E isso vai fazer com que o Brasil vá para a disputa das Olimpíadas com aquilo que sobrar. Claro que França é a favorita, sim. A Romênia tem grandes chances, sim. O México tem, sim. Mas pegando os participantes, a gente exclui ali uma Arábia Saudita, uma Nova Zelândia, uma Austrália, a gente consegue perceber que as demais seleções elas estão muito niveladas. Claro que a França ela tem, não só na parte olímpica como na principal, alguns jogadores que acabam destoando dos demais, o que a coloca como a principal favorita. Mas tirando a França, Brasil, Argentina, México, Espanha, Alemanha, Japão, eles estão todos no mesmo nível. Não espere que uma dessas seleções vai jogar aquele futebol de encher os olhos, de nossa, que futebol bonito. Muito por conta do momento que a gente está passando. Se a gente não tivesse passando por essa questão de pandemia, muito provavelmente os times teriam um calendário mais espaçado. E aí eles não teriam tantas dificuldades para liberar jogadores. Mas como eu disse lá no começo, hoje o clube é mais importante do que a seleção. Então se o clube não liberar o jogador, a gente não vai poder culpar a equipe. O que vai deixar a Olimpíada um futebol mais fraco. A gente não pode olhar para as Olimpíadas e querer ver os melhores. Nesse momento, a minha visão é que a gente vai ter uma Olimpíada com aquilo que der, com aquilo que sobrar. E isso pode ser ruim para quem está assistindo. Pode ir, Murilo. O Yanis Hagi é o garoto romeno, filho do ex-craque Jorge Hagi, e vai jogar as Olimpíadas. A seleção argentina também não está empolgando muito com essa geração que vai levar lá para as Olimpíadas. Quem sabe aí o Hagi filho não faz uma baguncinha contra os irmãos, igual o pai fez na Copa de 94, hein? Numa dessa? A gente não acharia muito ruim, não. Mas assim, concordo com tudo o que foi dito. Acho que a França é disparadamente a grande favorita, desde que, como o Gerê disse, os clubes europeus liberem, porque assim, por cima a gente lembra do Camavinga, do Guiri do Nice, Ikoné, Guendouzi, Konaté, Koundé, Fofana. Então, assim, é uma seleção muito forte da França, é a grande favorita. A Argentina, uma outra peça, como o Gerê bem disse, acho que destaque o Adolfo Gás e o McAllister. E eu queria destacar uma seleção que foi ignorada completamente por todos vocês, e que eu sou um ferrenho defensor do futebol hondurenho. É bom a gente lembrar que Honduras foi quarto colocado nas Olimpíadas de 2016. Então, assim, não entra tão cego quanto a gente acha. No pré-olímpico lá da CONCACAF, na final, empatou com o México, perdeu apenas nos pênaltis. Então, assim, para quem acha que Honduras é pato morto, que só vai entrar ali para fazer número, cuidado. A seleção hondurenha é muito chata, e a gente sabe como o futebol latino como um todo, e aí já incluindo a América Central, é muito aguerrido, é muito disputado. Então esses garotos hondurenhos certamente vão jogar muita bola. E quanto à seleção brasileira, de fato, a partir de agora, a gente já conquistou o ouro que era inédito das Olimpíadas. Tira esse peso. Eu particularmente acho que a seleção deveria encarar as Olimpíadas como um grande teste. Põe a molecada lá, joga leve, tranquilo, porque tirou esse peso enorme que a gente carregava das Olimpíadas. Senhores, algo mais a acrescentar na nossa primeira edição do podcast?
de minha parte não, que por aquilo que eu queria ter falado, eu comentei. Os comentários ali do Murilo e do Marcos também foram muito bons para esse primeiro momento, né? Esse podcast que tem tudo para crescer muito. E, cara, foi muito gostoso estar aqui durante essa 1h20 conversando, cara. A gente teve muitas ideias aqui sendo colocadas, muitos pontos de vista. E, claro, conversar com gente que entende, com gente que tem uma visão especial sobre o futebol, que não fica preso na mesmice, é sempre muito interessante e muito construtivo. Então, obrigado a todos vocês aí, cara, e isso aqui tem tudo para ser enorme. Com certeza. Vamos fazer de tudo para que isso se torne enorme. Para o ouvinte que deve estar, esses caras já se conhecem, a gente já se conhece há mais de 6 anos, essa ideia do podcast já vinha amadurecendo, e aí a gente aproveitou para, enfim, botar em prática. E aí só resta agradecer a você que nos ouviu até aqui, nessa quase 1h20. Não sei como vai ficar depois da edição, deve ficar um pouquinho menor, mas muito obrigado. E repassar de novo a nossa rede social, a gente está lá no Twitter, @abolapensa. Se você tiver alguma crítica construtiva, algo a falar, algo a acrescentar, só entra lá no Twitter e procura a gente. E também temos um blog para você acessar, abolapensa.wordpress.com. Estamos em todos os agregadores disponíveis e vamos, se Deus quiser, dominar o mundo dos podcasts. Muito obrigado, nos vemos na segunda edição. Valeu, Murilo, Gerê, Léo, e até a próxima.